Olá, meus queridos, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Aqui quem vos fala é a Joyce e hoje finalmente vou trazer mais uma resenha aqui para o canal. Quem me acompanha ali no YouTube já deve ter visto algumas postagens minhas a respeito de um perfume da Aurora Essence, que é uma marca árabe de fragrâncias, chamado Cleópatra. Bom, se você já me acompanha há um tempinho aqui no canal ou no Instagram, você já sabe do meu fascínio pelo Antigo Egito e principalmente pela rainha Cleópatra. Então, assim, né, quando eu vi, eu fiquei encantada. E eu tive, assim, algumas experiências com perfumes árabes, mas eu tenho uma opinião um pouco dupla a respeito dos perfumes árabes. Eu vou falar para vocês melhor a minha opinião, o que eu acho, se vale a pena, se não vale. Mas esse daqui eu acabei comprando no Blind por conta das notas. Eu achei que eu ia ficar assim, que não ia errar. Eu achei que eu não ia errar, que eu falei, pelas notas eu vou gostar desse perfume vai me agradar. E no Fragrantica, ele tá ali marcado como levemente talcado, levemente almiscarado, mas a base maior dele tá mais no aspecto floral e solar. Bom, eu já falei várias vezes da Cleópatra, né, aqui no canal. Eu tenho 2 vídeos aí na playlist, se vocês procurarem, vocês vão ver tanto da Coven quanto do Ateliê Segal e Baruch, que eu falei sobre outras fragrâncias da Cleópatra. E eu contei um pouquinho da história dela, mas, né, não custa nada dar uma resumidinha. E a Cleópatra, né, além de todo o seu poder, que não era só de sedução, ela tinha um poder de persuasão muito grande. E ela sabia impor respeito, ela era uma mulher muito inteligente e ela também usava os aromas como forma de se impor perante as pessoas. Então ela sabia o poder das fragrâncias. E aí, eu fiquei curiosíssima, né? Porque a Cleópatra usava muitas notas, por exemplo, aromáticas, né? Muitos óleos essenciais aromáticos ali, canela, mirra, assim por diante, para poder fazer as suas fragrâncias. Então, assim, jamais eu imaginei que um perfume almiscarado, talcado, seria associado a ela. Então, assim, esse perfume da Aurora Essence, eu achei até injusto carregar o nome da Cleópatra, porque, gente, vocês me desculpem, não tem nada a ver. Nada a ver. Até porque tem algumas pesquisas, né, históricas de prováveis aromas que a Cleópatra usou ali durante, né, o império dela, com base no que era usado pela alta sociedade egípcia, né, embora a gente saiba que a Cleópatra não era diretamente egípcia, mas ela vivia ali, então ela usava as mesmas coisas que a elite, né, egípcia utilizava. Então eram notas ali mais relacionadas a ingredientes que tinham ali, né, na região ali do Egito. Então, almíscar é uma coisa que, da forma, né, como ele é usado na perfumaria, não seria usado no Egito naquela época. Mas, enfim, eu peguei, dei um blind, né? Para quem não sabe o que é blind, é quando você compra um perfume no escuro com base nas notas. Então, conforme você vai usando muitos perfumes, né? Eu já sou viciada nesse mundo de perfumes já aí há mais de 20 anos. Então, eu já sei mais ou menos as notas que me agradam e as notas que eu passo longe, porque na minha pele não dão certo. Então, eu sempre faço essa seleção. Então, se eu vejo que o perfume tem frutas vermelhas, se ele tem cassis, mas depende, se ele tiver cassis e tiver um floral branco, como tuberosa, como gardênia, aí eu sei que o cassis vai meio que anular aquele tom narcótico da flor branca. Então, em alguns casos, eu até arrisco perfumes com groselha preta, por exemplo. Mas, né, que é cassis ou groselha preta. Então, alguns eu arrisco, mas, por exemplo, frutas, né, dependendo da fruta, as frutas vermelhas, para mim, não me desce de jeito nenhum. Tanto é que eu tenho uma dificuldade gigantesca com Good Girl e com Hair Code da Boticário, justamente por conta das frutas vermelhas. Aí vocês vão me falar, não, mas o Good Girl não tem frutas vermelhas. Ele tem, sim, um acorde, vamos dizer assim, fantasma,
que ele remete frutas vermelhas, que é bem pontudo, bem difícil de conseguir aguentar, pelo menos para mim, tá? Eu tenho uma sensibilidade muito grande com essa nota. Então, o Cleópatra, eu vou mostrar ele para vocês. O Cleópatra não tinha nada dessas notas que eu considero notas de risco para mim. Então, eu peguei, dei blind, não paguei barato, tá? Paguei mais de R$ 300 nesse perfume e ele tá esgotado na maior parte dos sites. Comprei de uma moça que ela tem uma loja lá no Mato Grosso, tal. Mato Grosso do Sul, não lembro, mas enfim, eu vou deixar o link da loja dela. Ela foi muito gente boa comigo, então eu sigo ela lá no Instagram. E eu também vou colocar para vocês o site dela, caso alguém se interesse, que ela tem muita coisa bacana lá. Então, assim, na hora que eu comprei, né, eu arrisquei, paguei caro nesse perfume, e aí eu falei, bom, não tem como eu errar, porque tem notas que eu amo, eu vou falar para vocês a nota. Ele é um perfume de 2022, tá? Ele é um perfume claramente feminino, não consigo muito imaginar homens usando esse perfume. Mas ele tem cedro, flor de laranjeira, tuberosa, a minha amada tuberosa, notas solares, notas florais, rosa e o fundo é almíscar, âmbar e baunilha. Então, eu achei que ia ser um perfume denso, eu achei que ia ser um perfume mais pesado, um perfume mais floral, que puxasse um pouco aquela coisa do Michael Kors. Quem conhece o Michael Kors Eau de Parfum, que é aquele meio quadradinho, vai saber do que eu tô falando. Então, eu achei que eu estava esperando um perfume com uma vibe mais floral branco, ok? Mais cremoso, por ter notas solares, até passou pela minha cabeça, de repente, de lembrar algum Guerlain, né, que é o terracota, passou na minha cabeça um monte de perfume. E aí, eu comprei esse perfume aqui. Assim, a apresentação dos perfumes árabes, não tenho o que falar, são todos maravilhosos, são muito bonitos. Alguns eu considero até um pouco bregas, mas são todos muito bonitos. Então, assim, ele tem uma gavetinha, né, aqui, que você abre do lado. Vou segurar aqui para ele não cair, né, porque ele é soltinho. Tô tentando abrir aqui, mas ele tá meio durinho. Peraí que eu vou abrir pra vocês. Aqui. Então, ele é assim, ele é lindíssimo, tá vendo? Eu vou tirar aqui. Ele é todo cheio de detalhes, ele é muito caprichado. Ó a tampa dele, como é que é, tá vendo? Ele tem aqui o símbolo, que aí mostra Cleópatra. Tem alguns desenhos, né, que representam alguns deuses, alguns hieróglifos não tem, mas ele tem alguns desenhos aqui que imitam um pouco os desenhos egípcios, né? Ele tem aqui uma espécie de um pêndulozinho, um chaveirinho escrito Cleópatra. E dos dois lados ele tem esse detalhe também na tampa do frasco. E a tampa é pesada, tá? A tampa é pesada, não é uma tampa vagabunda. Não é uma tampa de plástico, é uma tampa pesadona mesmo, de qualidade. É um perfume de muita qualidade. Então aqui no borrifador, né, tem a marca da Aurora Essence. E esse perfume é bastante requisitado, até por conta da questão do arquétipo da Cleópatra, né, que as pessoas buscam muito ultimamente. Então, ele é um perfume bastante requisitado. Se vocês olharem no Instagram, vocês vão ver que tem bastante gente procurando ou gente comentando sobre ele. No TikTok eu não vou dizer com propriedade, porque eu não tenho TikTok ainda. Mas no Instagram tem bastante gente interessada ou falando sobre ele. Então, eu achei que ele ia ser um perfume, um floral branco cremoso maravilhoso. Mas, gente, olha, se decepção matasse, infelizmente não rolou. Por quê? Na hora que eu borrifei ele, né, no dia que eu recebi ele, eu não me contentei de ansiedade, eu não me contive de ansiedade. Eu saí correndo, abri a caixa já no caminho, né, porque eu moro num condomínio. Então, enquanto eu voltava para casa, eu já fui abrindo a caixa, porque eu estava muito curiosa para experimentar ele. E aí, na hora que borrifou na pele, eu estranhei. Eu falei, como assim? O que tá acontecendo com esse perfume? Porque eu não sinto quase floral branco nele. Parece piada, mas eu quase não sinto. Ele tem um floral branco. Eu sinto levemente a flor de laranjeira aqui, tá? Que é a nota de saída. Eu sinto o cedro, mas assim, a tuberosa tá aqui muito, muito
muito sutil. Ela não tá com a intensidade que eu gostaria que ela estivesse, mas, né, vamos colocar um parênteses aí, é a minha pele. Então, a minha pele, ele se comportou dessa forma, não significa que com você vai ser a mesma coisa. Às vezes, na hora que você testar, a tuberosa vai se destacar mais. Mas comigo, ele ficou um floralzinho, sim, mas ele ficou amadeirado, bastante amadeirado, e ele ficou muito almiscarado. Assim, a Nina, gente, a Nina veio dar oi pra vocês. Então, assim, na hora que eu borrifei, que eu senti esse ar dele muito almiscarado, me remeteu até um pouco a alguns perfumes dos anos 90, que tinha uma base de almíscar muito forte. Então, ele não é um almíscar que remete à limpeza, como, por exemplo, o Lanstan Magic. Não sei se vocês já conheceram o Lanstan Magic, da Guerlain, que é um perfume, assim, um dos meus favoritos. No entanto, o Lanstan Magic, ele tem um almíscar mais limpo. Ele tem um almíscar que lembra aquele óleo Johnson de bebê. Sabe aquele de tampa rosinha? Clássico. Ele tem muito esse cheiro do óleo Johnson. Então, ele remete um aspecto de limpeza. Aqui, ele remete um aspecto mais sujo, um aspecto mais terroso, um aspecto diferente, tá? Então, eu sinto esse aspecto terroso, ele é um pouquinho talcado, sim. Então, assim, se você tem problemas com perfumes talcados, não recomendo o Blind, tá? Porque ele é um pouco difícil de achar, né? Porque ele foi lançado em 2022, então aqui tá meio difícil de encontrar ele. E ele é um pouco talcado, sim. Então, se você, assim como eu, tá encantado com as notas de flores brancas, cautela, tá? Sugiro uma cautela aí, segura as pontas, hold your horses, porque olha, a chance de você não gostar é grande, tá? Eu gosto de perfumes talcados, porque eu sou muito fã de Guerlain, fã de Lolita Olympica e assim por diante. Então eu gosto, Chanel, enfim, gosto muito de perfumes talcados. Alguns Dior também gosto muito. Mas o que me incomodou não foi o aspecto talcado desse perfume, e sim o aspecto almiscarado, porque ele é muito almiscarado e é um almíscar que me lembra muito os perfumes dos anos 90. Ele tem muito essa base dos perfumes antigos, que era um almíscar não natural. Eu não sei se esse daqui é um almíscar sintético, creio eu que sim, até porque o almíscar natural é muito caro. Então eu acho que é sintético, mas eu acho que eles tentaram se aproximar um pouco do almíscar natural. Então ficou um cheiro um pouco incômodo, tá? Então assim, tem notas solares, eu não sinto muito, tá? Eu não sinto muito. Ele tem um arzinho levemente sintético, como se ele tivesse uma nota de framboesa. Lembra aquilo que eu sempre falo para vocês do cheiro de boneca, cheiro de plástico, boneca nova, brinquedo novo, que as pessoas às vezes buscam na perfumaria? Ele tem um pouquinho esse cheiro, sim, tá? Ele tem um pouco esse cheiro de boneca nova que o pessoal tanto gosta, e eu acho que ele deve ter alguma nota fantasma de framboesa, porque se eu não me engano, ele tem um aspecto frutado. Ele aparece aqui como amadeirado, ambarado, talcado. Ele não aparece, ele aparece animalítico, tá? Mas eu sinto uma nota fantasma de framboesa aqui, sim. Ele tem, de fato, um aspecto um pouquinho mais animalítico, tá? Eu acho que é por isso que o almíscar me incomodou tanto. Mas ele é um perfume autoral. Isso me chamou a atenção, porque assim, eu vou falar a minha opinião agora sobre perfumes árabes, tentar dar uma resumidinha aí, porque o vídeo já tá longo, mas eu tenho uma certa questão com perfumes árabes. Assim, há alguns anos atrás, né, antes de explodir essa febre de árabe, eu amava
amava ir no shopping, eu ia muito no Center Norte, né, que era muito perto da onde eu morava. Então eu ia muito no Center Norte e eu gostava de testar aqueles Ataris árabes, né, que são perfumes praticamente feitos de óleos essenciais. Então eles praticamente não têm álcool ou são zero álcool. E eles são totalmente oleosos, porque é só os óleos essenciais das fragrâncias ali, das notas, né? Então são perfumes maravilhosos, com aquela pegada bastante do Oriente Médio, né? Notas de especiarias, notas florais, notas de mirra. Então, assim, são perfumes riquíssimos e caríssimos. Então, eu nunca tive um Attar antes, porque eram perfumes que, sei lá, há 10 anos atrás passavam de R$ 1.000 facilmente. Aí eu ia lá, paquerava, experimentava, os perfumes duravam muito, tinha uma intensidade muito grande. E eu acho que as pessoas carregaram essa coisa dos Attaris para os perfumes árabes mais comerciais que estamos vendo atualmente. E assim, tá tendo uma explosão de perfume árabe, porque os perfumes importados, pelo menos aqui no Brasil, eles estão absurdamente caros por conta da tributação, por conta da importação, por conta de uma série de coisas. A pandemia, a gente sabe que interferiu em muita coisa, em questão de matéria-prima, enfim. Então, os perfumes estão muito caros, inclusive perfumes comercialmente comuns, como os da Carolina Herrera, que tinham um preço ok, né? Estão passando de R$ 1.000. Então, se você pega a versão maior do perfume, ele tá passando de R$ 1.000, tá um absurdo de caro. Então, sem condições. Então, o que acontece? As pessoas começaram a recorrer aos árabes. E os árabes atuais, a maioria, a imensa maioria, é contratipo dos perfumes importados. Então, assim, eles não são baratos, tá? Eles não são baratos, os árabes atuais não são baratos. Tanto é que esse aqui eu paguei 320 e tem árabe muito mais caro. Então, assim, eles não são baratos e nem sempre eles entregam a qualidade que as pessoas procuram ou que as pessoas esperam encontrar, como tinha nos Attaris árabes de antigamente, tá? Os Attaris ainda existem, mas as pessoas meio que dão mais bola para esses daqui porque eles são inspirados nos perfumes importados que estão, assim, inviáveis de comprar. Então, assim, entre comprar um perfume desse de 300 e pouco, 400 e pouco e juntar um pouco mais e comprar o importado ou comprar uma versão contratipo nacional dele, gente, eu prefiro o contratipo, tá? Eu prefiro 1000 vezes mais o contratipo. Então, vai daquilo que você prefere, porque eles são perfumes que têm um apelo, né? A beleza desse frasco, ele é todo multifacetado, olha que lindo, ele parece uma joia, é maravilhoso, realmente é lindíssimo. Mas, vale a pena? Depende das suas expectativas, depende daquilo que você quer. A gente cansa de ver um monte de influencer fazendo aí um monte de comentários sobre perfumes árabes, falando que é maravilhoso, que é melhor que o importado. Eu ainda não achei um que fosse melhor, tá? Eu não achei ainda um árabe que fosse melhor que a inspiração dele do importado. Esse daqui é autoral, ele não é inspirado em nenhum outro perfume, mas eu tive dificuldade por conta desse aspecto almiscarado animalítico que ele tem, levemente sintético, porque eu comentei com vocês que tem um pouco de cheiro de plástico, um pouco de cheiro de, sei lá, ele tem um cheiro de framboesa ali que não gostei, ele tem esse acorde fantasma de framboesa que eu não gostei. Então, vale a pena, né? Vocês vão me perguntar, Joyce, vale a pena ter perfume, comprar perfume árabe? A minha resposta é, depende. Depende do que você quer, se você vai muito pela aparência física, se você tem condições, às vezes você está numa condição financeira legal para comprar os árabes. Então depende do que você quer. Para mim, eu, Joyce, sou muito mais, por exemplo, os artesanais. Muito mais os artesanais, muito mais os contratipos. Nós temos contratipos muito bons de marcas, né? Além da Coven, que é de artesanal, que eu amo de paixão, mas a gente tem a Coven, a gente tem a In The Box, a gente tem a Terra, a gente tem a Nuancielo, a gente tem um monte de marca, gente. Que, assim, o perfume, às vezes, 100 ml custa, sei lá,
150, 140, 170, não chega a 200. Você entendeu? Então, assim, vale muito mais a pena, na minha opinião. Porque dependendo do árabe que você comprar, com o valor de um árabe, você compra 2 inspirados. De qualidade, você entendeu? De qualidade. Então, assim, eu achei a performance, embora ele seja oleoso, ó, eu achei a performance dele meio pífia. Por quê? Ele some. Eu tô fazendo inúmeros testes com ele, né, ao longo aí da semana para poder trazer para vocês. E embora ele tenha aquela explosão na saída, ó, ele tá intimista já. Eu tô falando com vocês, a minha mão tá passando na minha cara e eu não tô sentindo o cheiro dele como eu tava quando saiu, quando eu borrifei a primeira vez. Ele ficou intimista. E assim, passou 15, 20 minutos, ele some. E aí eu acabo passando outro perfume por cima, e eu sei que esse perfume é originalíssimo. Então, assim, e tomem cuidado porque já estão começando a falsificar perfume árabe, tá? Chegamos nesse ponto já estão falsificando perfume árabe. Então, assim, vale a pena? Depende daquilo que você procura. Eu, particularmente, parei por aqui nos perfumes árabes. Eu já tenho 2, que eu tenho esse e o inspirado no Midnight Poison, que eu já fiz a resenha aqui no canal. Se vocês olharem lá nas resenhas comparativas, né, que eu coloquei a playlist lá, vocês vão ver eu falando sobre o Midnight Poison da Dior e o inspirado dele árabe, né, que é o Passion de Night. Só que assim, o Passion de Night tem a mesma coisa desse daqui. Você borrifa, ele dá aquela explosão de cheiro e aí passa uns minutos, ele some e você tem que ficar reaplicando. Então, assim, claro, tem perfumes árabes que tem uma fixação superior? Sim, eu sei que tem, mas não compensa, entendeu? A não ser que seja um perfume que eu seja muito apaixonada e que o inspirado, né, que seja o perfume que trouxe aquela inspiração, seja um absurdo de caro, que seja um nicho, alguma coisa assim, aí às vezes vale a pena, e se eu não encontrar nenhum contratipo. Caso contrário, gente, é basicamente um contratipo de luxo. Então, não sei, eu acho que o nosso dinheiro tá muito difícil de ser conquistado para ficar gastando só pela beleza do frasco, né? Esse daqui provavelmente vai para desapego, porque ele é muito grande e eu não vou conseguir usar ele inteiro. Então, apesar dele ser muito bonito, né? Eu fiquei meio assim porque ele é muito bonito. Provavelmente ele vai para desapego porque não tem condições, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham de perfume árabe. Se vocês têm, se vocês concordam, discordam comigo, coloca aí nos comentários o que vocês acham de perfumes árabes. E eu vou deixar também, né, aí na descrição o site, que é a Rainha do Cheiro, que vende alguns perfumes, né? Ela é especializada aí em achar perfumes raros, perfumes descontinuados. Então vale muito a pena o site dela, tem bastante coisa interessante para conhecer, tá bom? Então, gente, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Ó, não esquece de dar aquela curtida, de compartilhar. Se você não tá inscrito no meu canal, se inscreva. Vou colocar também o link do meu Instagram, que se você não me segue lá, me segue, tá bom? Porque eu tenho mais seguidor aqui no YouTube do que no Instagram, por incrível que pareça. Então, se você não me seguir lá, me segue, curte, comenta, compartilha, que eu adoro falar com vocês e bora fazer esse canal crescer, tá bom? Então, um beijo, gente, e até a próxima resenha.